Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão, que é a nossa reunião semanal. Espero da forma como foi preparada e que vocês possam tirar bastante proveito. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos nossas joias espirituais da reunião de meio de semana. Lembrando e incentivando a cada um de vocês a se inscreva no canal, ative o sino, faça o seu comentário, para que assim possamos entender o que podemos melhorar, para que assim fique melhor para vocês. E, no final do vídeo, deixe o seu like, é uma forma de você estar contribuindo para o canal. E aí também temos a opção Seja Membro, é uma forma de você ajudar diretamente o canal, beleza? Caso você queira fazer alguma dessas coisas, é só fazer no final do vídeo. Vamos então iniciar nossas joias espirituais, fazendo a leitura do texto do Salmo 23:3, que aparece em nossa apostila, que diz assim: Ele me reanima, guia-me nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Então a pergunta base desse texto: o que são os caminhos da justiça e o que vai nos ajudar a não sair deles? Então, a fonte de matéria é a revista Sentinela de 2011, 15/2, página 24, parágrafo do 1 ao 3. Então, nós podemos resumir da seguinte forma: é um caminho estreito, determinados pelos padrões justos de Jeová. Só podemos agradar a Jeová se vivermos à altura de seus padrões. E para não sairmos desse caminho, precisamos obter conhecimento de Jeová e aceitar as suas orientações. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora sim vamos iniciar fazendo agora a leitura do capítulo 23, o versículo 1. Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele tinha a Jeová como um pastor, e o pastor cuida, guia e protege a sua ovelha. Por isso ele tinha certeza que nada o faltaria. Essa também deve ser a nossa confiança em nosso Pai Celestial. Ter a certeza que Jeová vai nos conduzir com segurança, nos ajuda a entender que nada nunca nos faltará. Agora o capítulo 23, o versículo 3 também. Ele me reanima, guia-me nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Quando seguimos a voz de Deus, assim como uma ovelha, conseguiremos chegar em verdes pastagens, ou seja, teremos uma vida justa e pacífica, pois seguimos as suas orientações. Pois a sua orientação alivia o espírito quebrantado daqueles que seguem a sua voz. Agora no capítulo 23, o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me dão segurança. Esse texto nos ajuda a ter total confiança em Jeová, mesmo quando passamos por severas provações na vida. Mesmo em tais situações, não precisamos temer, pois Deus sempre estará conosco, nos confortando e nos guiando através de densas trevas. Ainda no capítulo 23, o versículo 6 diz assim: Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu morarei na casa de Jeová todos os meus dias. Assim como o salmista tinha total confiança que o amor leal e a misericórdia de Jeová iria estar com ele todos os dias de sua vida, e por causa disso ele teria segurança e paz, isso nos ajuda também a entender que somente estando na casa de Jeová é que teremos amor leal e misericórdia, pois Jeová, como pastor amoroso, sempre cuida e guia. Agora no capítulo 25, o versículo 3. Certamente, ninguém que espere em ti será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Fazer a vontade de Jeová nem sempre é fácil.
Mas a garantia que temos é que, independente do que venhamos a passar por causa desse ministério, é que não seremos decepcionados. Jeová sempre nos dará suporte e ajuda. Sendo assim, sejamos leais e não traiçoeiros. Ainda no capítulo 25, versículo 4. Faz-me saber os teus caminhos, ó Jeová. Ensina-me as tuas veredas. A paciência realmente é uma virtude. Nem todos têm, mas aqueles que a adquirem devem usar com sabedoria, aceitando as orientações de Jeová, praticando em sua vida e demonstrando em suas atitudes. Somente paciência vai nos ajudar a saber quais são os seus caminhos e continuar andando neles. Ainda no capítulo 25, o versículo 5. Faz-me andar na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Assim como Davi, devemos deixar que Jeová oriente a nossa vida e nos guie no caminho da retidão, pois, como Deus da nossa salvação, esse é o seu desejo, nos guiar em momentos difíceis na vida. Deixe ser guiado por Deus, e o veremos também como Deus de nossa salvação. Vamos iniciar iniciando conversas de 3 minutos, que é um testemunho informal. A pessoa fala que está preocupada com o meio ambiente. Mostre um texto bíblico encorajador. Então, essa demonstração se dará dentro de um coletivo, ok? Maria, que é a moradora, ela inicia dizendo: cada dia que passa está mais quente e ainda esse ar-condicionado que não funciona. Não sei por que pagamos tão caro essa passagem. Onde vamos parar? Ana, a publicadora, ela diz: verdade. E eu imagino que a tendência é piorar. Maria continua: isso eu não tenho dúvidas. Cada ano que passa, o mundo fica diferente. Não sei se você já percebeu, mas hoje não existe mais estação. Todo mês está quente. Ana fala: ah, já percebi sim. Eu acredito que o homem tem um pouco de culpa nisso. Maria continua: disso eu não tenho dúvida. O detalhe é até quando o nosso planeta vai aguentar essa maldade? Ana fala: se depender dos homens, não vai ter solução. Maria continua: verdade. A geração que vai vir vai sofrer muito. Ana fala: eu me chamo Ana. Como você se chama? Então Maria diz: me chamo Maria. Ana continua: Maria, quando penso nessa situação do planeta, algo que me ajuda a manter a esperança, é o que fala o texto de Isaías 35, 1 e 2. Então faz a leitura do texto e depois diz: notou? Isso mostra que no futuro nada que vemos acontecer hoje, queimada, desmatamento, destruição do solo, acontecerá. Deus promete coisas novas para a humanidade. Tu acredita que isso possa acontecer? Então Maria fala: a esperança é a última que morre, tudo é possível se vem de Deus. Ana diz: Maria, eu já vou descer no próximo ponto, mas vou deixar o meu contato com você para continuarmos a nossa conversa e é só me mandar um oi nesse número, tá bom? Então Maria diz: vou te ligar sim, vai com Deus. Então Ana diz: fique com ele também, tchau. Então aqui eu fiz uma apresentação simples e breve, é claro que você pode adaptar da forma que você achar mais interessante, ok? Então agora vamos fazer a análise da lição número 2 e o ponto é o número 5. Então, lição 2 é naturalidade, ponto 5 seja adaptável. Pode ser que a pessoa comece a falar sobre coisas que você não estava esperando, esteja disposto a compartilhar um ponto que seja importante para a pessoa, mesmo que você tenha que falar algo diferente do que tinha planejado. Então percebemos que foi exatamente isso que se deu na apresentação. Ana, ela não estava esperando, né, esse tipo de conversa, mas mesmo assim ela usou algo importante para compartilhar com Maria, algo que ajudou ela a entender o que Deus fará no futuro pelo nosso planeta Terra.
Então podemos dizer que Ana ela foi adaptável e se saiu muito bem em sua designação. Vamos agora passar para o cultivando o interesse, de casa em casa. O morador aceita a brochura Seja Feliz para Sempre, mostre como é um estudo bíblico. Então podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela diz: Bom dia, tudo bem? Maria, ela responde: Bom dia, tudo bem? Ana continua: Me chamo Ana e hoje tiramos essa manhã para ler a palavra de Deus para nossos amigos e vizinhos. Como você se chama? Então Maria, ela fala: Me chamo Maria. Ana continua: Maria, a Bíblia nos dá uma excelente garantia para o futuro. Veja só comigo o que mostra Apocalipse 21:4. Então, após a leitura, Maria, ela diz com a voz amargurada: Que texto lindo! Como é bom saber que minha mãe pode reviver. Então, ela diz: Meus sentimentos, não foi minha intenção entristecê-la. Maria, ela fala: Não, tá tudo bem. Você não me deixou triste. Faz pouco tempo que eu perdi minha mãe, então qualquer coisa relacionada à morte, ressurreição, traz à tona toda a cena. É muito triste. Ana, ela fala: Imagino como está sendo doloroso para você. Quando perdi a minha mãe, também fiquei muito mal e dói até hoje. Mas algo que vem me ajudando a lidar com essa dor é saber dessa esperança de vida que Deus nos dá. Você gostaria de saber como podemos ter esse privilégio? Então Maria ela fala: Sim, com certeza. Ana continua: Por meio dessa brochura, Seja Feliz para Sempre, podemos considerar alguns assuntos da Palavra de Deus sobre esse tópico. Ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, aqui na lição 2 tem o tema A Bíblia nos dá esperança. Logo abaixo, perceba que em cima de cada parágrafo tem uma pergunta. Então, primeiro a gente lê, a gente faz a leitura do parágrafo e depois fazemos a pergunta e lemos os textos citados para ver o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Se quiser mostrar mais detalhes da brochura, fique à vontade, ok? Eu só vou dar esses passos aqui iniciais, só para os irmãos entenderem como precisa ser feito. Então, depois continua assim. Notou? Se você me permitir, posso voltar aqui no sábado agora para iniciarmos. Então, Mariela diz: tá ótimo. Combinado, então. Então, aqui eu finalizo essa demonstração. É claro que você pode finalizar ou fazer da forma que você achar melhor. Vamos analisar a lição 9.3. Empatia. Escute com atenção. Deixe que a pessoa se expresse. Não a interrompa nem ignore seus sentimentos, preocupações ou objeções. Quando você presta atenção, a pessoa percebe que você se importa com o que ela pensa. Então, ficou notório que Ana, ela não interrompeu, os sentimentos de Maria, deixou com que ela se expressasse, foi educada e, no final, ainda ajudou ela a entender como ela poderia fazer caso quisesse ver a sua mãezinha de volta na ressurreição. Então, podemos dizer que Ana, com certeza, ela foi muito bem em sua apresentação. Vamos passar para a nossa última parte, fazendo discípulos, livro Seja Feliz para Sempre, lição 14.4. Então, podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela diz: Muito bem, Maria. Vamos agora passar para o ponto 4. Não devemos usar imagens para adorar a Deus. Então, como sabemos que Deus não gosta que a gente use imagens ou santos para adorar Ele? Então, vamos ver esse vídeo com o tema O que Deus pensa sobre o uso de imagens. Aí, após o vídeo, vamos responder a algumas perguntas e conversar sobre o assunto, ok? Então, Maria diz, ok. Ana continua. Vídeo muito interessante. A pergunta, Maria. Nos tempos da Bíblia, alguns servos de Deus tentaram adorar ele com a ajuda de uma imagem. O que aconteceu com eles por causa disso? Então Maria ela responde:
Percebemos que Deus não se agradou disso e, ao invés de fazerem com que eles ficassem próximos de Deus, acabaram se afastando ainda mais. Ana, ela diz, exato. Algumas pessoas dizem que usam imagem para tentar se aproximar de Deus. Mas será que essa é a forma certa de fazer isso? Vamos ler dois textos e depois responder as perguntas. Então pode ler o primeiro texto, que é Êxodo 20, 4 e 6, e Salmo 106, 35 e 36. Então, Maria faz a leitura do texto e depois Ana continua. Muito bem. Então, com base nos dois textos lidos, temos a seguinte pergunta: que objetos ou imagens você já viu as pessoas usarem para adorar a Deus? Então, Maria ela fala: já vi crucifixo, quadros, estátuas, velas, incenso, fotografia. São muitos. Ana ela diz: a segunda pergunta: será que Jeová gosta que as pessoas usem imagens para adorar a Ele? Maria diz: não. Vimos aqui na leitura do texto de Êxodo que Jeová dá uma ordem: não faça para você imagem. E no final do versículo 5, ele diz que deseja devoção exclusiva. Além disso, ele não orientou ninguém a fazer imagem para adorar ele. Pelo contrário, ele condenou e disciplinou os israelitas quando eles fizeram o bezerro de ouro. Ana ela fala: muito bem. A última pergunta: o que você acha sobre usar imagens para adorar a Deus? Maria fala: eu fico com Jeová. Acho detestável, pois se ele pede para não fazermos, não podemos fazer, simples assim. Ana ela diz: excelente, Maria. Resposta direta e eficaz. Percebo que conseguiu assimilar bem tais informações. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Então aqui eu finalizo essa demonstração rápida e simples. Espero que possa ter auxiliado em sua preparação. Vamos fazer agora a análise da lição 11.3, simplicidade. Não fale demais. Então, em vez de falar tudo que você sabe sobre um assunto, concentre-se na matéria que está na publicação de estudo. Depois de fazer uma pergunta, seja paciente e espere seu estudante responder. Se ele não souber a resposta ou disser ao contrário ao que a Bíblia ensina, faça perguntas adicionais para ajudá-lo a raciocinar sobre o assunto. Quando o estudante entende a ideia principal, passe para o próximo ponto. Então perceberam que foi exatamente assim que Ana ela conduziu o estudo. Ela fazia a pergunta, Maria respondia de uma forma direta e objetiva, ela percebia que Maria havia entendido e dava continuação ao estudo. Então podemos dizer que Ana se saiu muito bem em sua demonstração. Vamos iniciar no capítulo 8 com o seguinte tema: a congregação entrou num período de paz. Saulo deixa de ser perseguidor cruel e se torna ministro zeloso. Então a consideração será feita do parágrafo número 1 até o parágrafo número 4. E depois, eu não irei fazer aqui nesse vídeo, mas depois os irmãos podem considerar o quadro. Então, iniciando a leitura do 1 e do 2. Homens de semblante sombrio se aproximam de Damasco, onde pretendem executar um plano maligno. Os odiados discípulos de Jesus serão arrancados de suas casas, amarrados, humilhados e arrastados até Jerusalém para enfrentar a fúria do Sinédrio. O líder da turba, chamado Saulo, já tem as mãos manchadas de sangue. Recentemente, ele viu com aprovação seus companheiros fanáticos apedrejarem Estevão, fiel discípulo de Jesus, até a morte. Não satisfeito em apenas perseguir os seguidores de Jesus que moram em Jerusalém, Saulo se torna como uma tocha acesa, espalhando as chamas da perseguição. Ele quer acabar com a seita desprezível conhecida como Caminho. Então a pergunta do 1 e do 2: o que Saulo pretendia fazer em Damasco?
Ele pretendia arrancar os discípulos de Cristo de suas casas, causar humilhação e levá-los até o sinédrio para serem interrogados. Ele quer acabar com a seita conhecida como o Caminho. Leitura do 3 e do 4. De repente, Saulo é envolvido por uma luz brilhante. Seus companheiros de viagem veem a luz e ficam abalados e sem palavras. Saulo fica cego e cai no chão. Sem poder enxergar, ele ouve uma voz do céu dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Profundamente perplexo, Saulo pergunta: Quem é o Senhor? A resposta que Saulo ouve com certeza o deixa muito abalado. Eu sou Jesus, a quem você persegue. O que aprendemos das palavras iniciais de Jesus a Saulo? Como podemos nos beneficiar de analisar os acontecimentos relacionados com a conversão desse ex-perseguidor? E que lições aprendemos da maneira como a congregação usou o período de paz que houve após a conversão dele? Então, a pergunta 3 e 4. O que aconteceu com Saulo? Então, Saulo ele foi envolvido por uma luz, cai no chão cego, e quando pergunta quem é a voz, Quem é? A voz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, assustado, ele pergunta quem é, e a voz diz: Eu sou Jesus, quem você persegue. E a parte B, que perguntas vamos considerar? O que aprendemos das palavras iniciais de Jesus a Saulo? Como podemos nos beneficiar de analisar os acontecimentos relacionados com a conversão desse ex-perseguidor? E que lições aprendemos da maneira como a congregação usou o período de paz que houve após a conversão dele? Então percebam que esse estudo está bem pequeno. Depois tem um quadro que também não precisa elaborar muita coisa, caso você vá considerar essa parte. Então apenas uma sugestão para vocês, anciãos que dirigem essa parte. Não fica remoendo perguntas em cima de perguntas com a necessidade de dar 30 minutos. Se a consideração é breve, faça breve. Tenha certeza que seus irmãos vão achar mais encorajador dessa forma do que ficar remoendo perguntas e a assistência ficar com aquela ponto de interrogação, querendo saber o que você quer, qual a resposta que você quer referente à pergunta que você está fazendo. Então, seja objetivo e você vai ajudar os seus irmãos a considerar melhor a parte que está sendo feita, ok? Não enrole muito. Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.